Cá Entre Nós, com Nelson Marques. Todas as quintas-feiras, uma entrevista inédita para você. Pessoal, estamos iniciando mais um Cá Entre Nós. E é claro, sempre na sua companhia. Você que nos segue nas redes sociais e que também semanalmente nos envia os seus e-mails solicitando as pautas ou sugerindo as pautas a serem tratadas aqui no nosso programa. Lembrando que se você ainda não se inscreveu no canal, por favor, inscreva-se, ative o sininho para receber as nossas notificações. Aproveita que você está por aí, deixa aquele like. E, é claro, divulgue os nossos vídeos nas suas redes sociais e também nos seus grupos de WhatsApp. Hoje, o assunto a ser abordado em nosso programa vai ser nutrição comportamental. Solta a vinheta! A nossa entrevistada é formada em Educação Física pela PUC de Campinas e em Nutrição pela Universidade Paulista, especializada em Bioquímica, Fisiologia, Treinamento e Nutrição Desportiva. Atualmente trabalha com aulas de personal trainer e atende em seu consultório de nutrição particular, tanto na área esportiva para melhora de performance e clínica, tratando de diversos tipos de patologia. Obrigado por aceitar nosso convite. Mariana Contieri, seja muito bem-vinda ao Cá Entre Nós. Olá, Nelson. Olá, ouvintes. Nelson, muito obrigada pelo convite de estar aqui no Cá Entre Nós. Nós aqui agradecemos, Mariana, a sua disponibilidade, o seu tempo aí em falar um pouquinho com a gente e dar aí algumas explicações sobre nutrição comportamental, que é o tema do nosso bate-papo de hoje. Mariana, apesar da grande quantidade de informações sobre alimentos e dietas, as pessoas continuam enxergando a comida como uma grande inimiga. A nutrição comportamental tem como objetivo mudar essa relação, fazendo com que as pessoas sintam prazer e não culpa em comer, na verdade. Você poderia nos explicar em detalhes o que é e como funciona este método? A nutrição que a gente conhece está sempre em evidência, né? Atualmente, a gente tem muitas informações a respeito dos alimentos. E a gente tem o costume de estar classificando eles como bons ou ruins, saudáveis ou não. A nutrição comportamental, ela veio para mudar essa concepção, a forma como a gente enxerga os alimentos. Ela engloba aspectos tanto sociais, econômicos, fisiológicos da alimentação, né? E todo alimento, ele é bem-vindo na nutrição comportamental. Qualquer tipo, sem restrições. Mariana, como o foco principal aqui da nutrição comportamental é resgatar o prazer em comer, tornando a relação com o alimento mais saudável, a perda de peso não é tão imediata como acontece com algumas dietas que tem por aí. Mas, no entanto, isso está longe de significar que ela seja inexistente. Em que momento esta tão desejada perda de peso ocorre? A perda de peso, ela é muito individual, né? Tem pacientes que perdem peso de uma forma rápida, né? Mais rápida, e outros mais lentamente. E tudo bem. A ideia é a gente tentar tirar esse foco da perda de peso, ser o objetivo principal do paciente. Então, mostrar para ele que existem muitos outros benefícios além da perda de peso.
muito mais do que estético. Então, o que melhora com uma alimentação mais saudável, né? Melhora do sono, do intestino, do sistema imunológico, disposição. Então, a ideia é tentar mostrar para ele que existe muitos mais outros benefícios além da perda de peso. A perda de peso, ela é consequência, mas não pode ser colocada como um foco principal. Seria isso. Mesmo porque vira uma obsessão e de repente você não consegue atingir aquelas metas que você mesmo se coloca, né? Você coloca para que você possa estar se sentindo melhor. Exatamente, gera muita ansiedade também, né, para esse paciente. Eu não estou perdendo peso, mas ele não percebe que ele está dormindo melhor, né, o intestino funcionando melhor. Então, a gente tem que tirar esse foco de perda de peso, sim. Legal. Mariana, o propósito aqui é entender essa relação que o paciente tem com o alimento, para, a partir disso, estabelecer uma orientação que vai funcionar para ele especificamente. Como e em qual momento devemos adotar o método de nutrição comportamental? Olha, a nutrição comportamental é um método que pode ser aplicado em várias situações, inclusive eu até aplico no meu consultório. Eu acredito que é uma forma mais gentil de você levar a nutrição. Então, os pacientes que mais se beneficiam dela seriam aqueles que pensam muito sobre comida, contam muito as calorias, vivem pensando em calorias, aquele alimento é bom, aquele alimento é ruim, aquele alimento é saudável ou não, vivem somente pensando em alimentação. Pacientes que se sentem culpados após ingerir algum determinado alimento. Então, esses pacientes, essa nutrição comportamental é bem indicada, mas ela é voltada para todos. Entendi. Não existe um método específico de quando começar, né? Você tem que encarar com naturalidade para que você possa desenvolver não só esse, como outro método qualquer, né? Isso. Na prática clínica, está correto dizer que, neste momento, acontece uma abordagem defendendo a real importância de entender como se come? Por favor, nos explique esta frase do método. Existem várias relações no ato de se alimentar, né? Muito mais do que contar calorias. Então, como se come seria as crenças, os pensamentos, os sentimentos que o paciente tem em relação à comida. Então, é muito mais importante isso do que a quantidade que ele ingere, né? A quantidade de calorias ou a quantidade de comida que ele ingere. Tá. Queria lembrar às pessoas que estão nos assistindo que estão no nosso chat e podem fazer perguntas para a Mariana, que ela vai, embora ela esteja aqui batendo um papo conosco ao vivo, ela também vai responder aos nossos seguidores através do chat. Então, se você tem pergunta para a Mariana, como está escrito aí, participe do nosso chat ao vivo, faça suas perguntas para a Mariana agora, que ela vai dar um jeitinho de responder também para vocês aí conjuntamente. Vamos dar sequência aqui ao nosso bate-papo, Mariana, e te perguntar o seguinte: ao adotar esse método, por que se diz que a comunicação é de suma importância para o sucesso dele? A comunicação é muito importante, Nelson, porque nós, nutricionistas, a gente tem que ser facilitador do processo de mudança. Então, passar mensagens positivas, responsáveis, baseadas em ciência, né? Sem julgamentos. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Então, no consultório, tem uma abordagem diferente também. Então, eu vou dar, assim, 2 exemplos. Por exemplo, um paciente que diz que não gosta de comer frutas, né? Então, ao invés de eu falar, nossa, por que você não come fruta? Você tem que comer, né? Julgando, a gente muda a pergunta. Você já experimentou alguma fruta? Quais são as primeiras lembranças das frutas na sua vida? Então, percebe, fica um pouco mais
gentil a pergunta, né? Ou quando o paciente diz que, eu como grandes quantidades de comida. Então, como que você se sente após ingerir essa grande quantidade? Em que momento você ingere essa grande quantidade? É quando você está ansioso, é quando você está sob estresse de trabalho? E conta um pouco mais sobre isso. Então, fica uma consulta muito mais confortável para o paciente, né? Muito mais gentil, muito mais humanizada. Então, a comunicação é super importante. A maneira como se fala, né, Mariana? A maneira como se fala, sem julgamento. É verdade. Partindo do princípio que estabelecer um vínculo saudável com a comida é uma excelente forma de começar a melhorar a alimentação, existe alguma restrição na nutrição comportamental? Quem pode se beneficiar com ela? Nenhuma, Nelson. Não existe restrição, nem proibições. Todos podem se beneficiar com ela, seja aquele que precisa perder peso, aquele que precisa ganhar peso, o diabético, o hipertenso, os praticantes de atividade física, todos, crianças, adolescentes, idosos, ela é importante em todas as fases. Bem abrangente, né, Mariana? Bem abrangente. Quais os benefícios da nutrição comportamental? Eu sei que deve ter um monte, mas você poderia citar alguns e exemplificar para a gente? Os benefícios são muitos, né? Mas eu acredito que, assim, o melhor seria a pessoa ter os sinais, né? Sentir os sinais de fome e saciedade, saber a diferença de quando está com fome, de quando está saciada. Eu sei que parece fácil falando assim, mas é muito difícil. Muitas pessoas têm dificuldade de saber quando estão com fome, né? Se essa fome é física mesmo, se não é emocional. E muitas pessoas têm dificuldade de saber quando estão saciadas, né? Satisfeitas. Então, os melhores benefícios seria esse. E melhorar a relação com a comida, né? Você volta a ter prazer em se alimentar, né? Então, a comida deixa de ser uma válvula de escape, um motivo de culpa, né? Então, o prazer de se alimentar é retomado. É um dos melhores benefícios, com certeza, da nutrição comportamental. O porquê esse nome? Nutrição comportamental, porque está ligado exatamente com tudo que você faz e da maneira como você encara a comida, seria isso? É totalmente comportamento, né? O seu comportamento diante de várias situações que fazem você recorrer à comida. Então, assim, se você está estressado, se você está ansioso, como que é a sua relação com a comida? Qual é o seu comportamento diante dela, né? Então, é justamente isso. É entender o comportamento alimentar. É a sua relação com a comida. Perfeito. Ainda se falando, Mariana, da nutrição comportamental, eu gostaria que você explicasse um pouquinho o que é nutrição intuitiva. Certo? Comer intuitivo é você ser fiel às suas sensações de fome e saciedade, que eu já tinha mencionado, né? Então, é você olhar para você mesmo e falar: olha, agora eu estou com fome, então vamos lá, vamos se alimentar. Agora eu estou saciado, então vamos parar de comer. Comer intuitivo, ele tem vários pilares, né? São 10 pilares. Mas aqui eu vou citar 3, que eu acho bem interessante. O Legal. primeiro seria honrar a sua fome, é justamente isso. É você não sentir medo de sentir fome, né? Então, realmente, sentiu fome, vai lá e come. É aquela fome física, né? O estômago roncando, aquele mau humor, então fome mesmo. E o outro também bem importante seria a questão da saciedade, né? Então, respeitar quando você está saciado realmente, não ultrapassar isso. Então, perceber, né? Você mesmo perceber essa sensação. E um bem legal também, que eu gosto bastante, que é colocar o seu corpo em movimento de uma forma prazerosa. Então, o que seria isso? Vamos colocar um exemplo de caminhada.
né? Ah, eu vou caminhar porque eu vou perder peso, porque eu vou perder calorias. Não. Por que que você vai caminhar? Porque te deixa feliz, porque você dorme melhor, porque você encontra seus amigos. Então, tirar esse foco de se exercitar somente com o objetivo de perder peso. Entendi. Você Seria isso. realmente, como como o próprio nome diz, é o comportamento, aquilo que você vai Exatamente. direcionar para que você possa ter o resultado, né? Isso. Mariana, qual é a importância de uma abordagem comportamental da nutrição? A importância da abordagem da nutrição seria dar uma maior autonomia para o paciente, né, na hora de se alimentar. Esse paciente ele se torna muito mais consciente nas refeições, né? Certo. Então é muito importante, ele fica muito mais autônomo, né? E você já comentou aqui numa pergunta que eu te fiz anteriormente, mas acho que é interessante a gente pontuar. Sim. Quais as emoções afetam o comportamento e a alimentação? Existem várias emoções que afetam o comportamento alimentar, né? Só que a gente tem que deixar claro aqui, em primeiro lugar também, é que a gente não pode colocar a comida como a solução dos nossos problemas, né? Tá Ela não vai certo. resolver nenhum dos nossos problemas, primeira coisa. Então, assim, a hora que você está ansioso, estressado, cansado, você recorrer à comida não é interessante. Então, o que Não é uma precisa boa. mudar? Não é uma boa. Então, você precisa perceber isso. E não vai resolver. Você vai continuar estressado, os problemas vão continuar existindo. Então, deixar a comida para outros momentos e não esse. A mudança ela tem que vir de dentro para fora. Então, o seu comportamento diante daquela situação, daquele problema, precisa mudar, né? Então, a comida ela não vai solucionar nada. Acho que o grande macete é você identificar quais emoções que te fazem comer por impulso. E aí É, você começa a ter domínio sobre a nutrição comportamental, né? Daí o nome. exatamente, exatamente. Mariana, cá entre nós, qual é o grande desafio da nutrição comportamental? Olha, Nelson, ainda continua sendo o construir uma relação saudável com a alimentação, ou seja, mudar ainda o comportamento alimentar das pessoas, porque muitas coisas afetam, né? A questão das emoções, que a gente estava comentando, a questão das redes sociais afetam muito o comportamento alimentar das pessoas, o peso que as dietas da moda têm também sobre as pessoas. Então, tudo isso ainda influencia muito o comportamento. Então, continua sendo um desafio, mas a gente está na luta. Tá, interessante. Você falou que as redes sociais pode ser pode influenciar no comportamento da nutrição. Como? Através de vídeos, imagens, né, que as pessoas publicam, então aqueles corpos definidos e Exuberante? exatamente. Então isso gera muita ansiedade nas pessoas. Ah, eu quero ter um corpo assim, eu não vou conseguir, então elas ficam lá acessando as redes sociais, isso vai gerando uma ansiedade, quando vê tá comendo, porque fez uma semana de plano alimentar, viu que não ficou igual, e aí é um ciclo, né? Então, eu acredito que seja isso. Infelizmente, ainda continua. Mas a Não, gente vai tentando mudar, né? A relação. num primeiro momento causa ansiedade e depois depressão, né? O cara vai ficando deprimido, Exatamente. porque não consegue. Exatamente. Por isso Legal. que a nutrição comportamental ela é muito importante, né? Então, assim, quando eu recebo os pacientes e eu falo que não, nada é proibido, tem o seu momento, né? Aquele alimento que você gosta, você vai ter ele no seu plano, as pessoas ficam até surpresas, assim. Porque não é proibir que você vai chegar ao seu objetivo, né? Pelo contrário, pode gerar alguma compulsão, algum transtorno alimentar, e não é o caminho, né? Mariana,
Você acha que a parte psicológica ajuda bastante na nutrição comportamental? É um fator Bom, importante nisso? é um fator importante. Inclusive, eu tenho colegas que são psicólogas, então eu sempre indico muitos pacientes. Eu acho que tem que andar muito em conjunto. É, professores, os nutricionistas têm que andar juntos, né? Ter esse trabalho multidisciplinar para que tenha sucesso, né? Que o paciente alcance os objetivos dele. Com certeza. A parte psicológica é fundamental. Que Ainda bom. mais depois da pandemia, eu acredito que agora Está todo todo mundo mundo meio precisa, todo precisando, mundo né? precisa, todo mundo precisa. Tá certo. Bacana. Mariana, olha, muito obrigado, viu, por sua participação aqui no Cá Entre Nós. Agora, como eu Obrigada. sempre peço para as pessoas que deixem os seus contatos aí para que nossos seguidores possam falar diretamente com você e que você também deixe uma mensagem aí para os nossos seguidores, tá bom? Sim. Tem o Instagram, né? Madu Personal Nutri. Tem o meu e-mail, marianacontieri@gmail.com. Tem meu telefone, 19988209576. E uma mensagem que eu deixo é de uma nutricionista que eu gosto muito, que é uma nutricionista comportamental, que é a Sophie Deran, que é faça as pazes com a comida. Fazer as pazes com a comida é fazer as pazes com você mesmo. Então, é exatamente isso, resume tudo o que seria a nutrição comportamental, fazer as pazes com a comida. Show de bola. Enquanto você estava falando, a gente também colocou aí os seus contatos no rodapé da Ah, nossa tela, tá? legal. Bom, conversei com a nutricionista Mariana Contieri. A semana que vem nós teremos um outro entrevistado aqui no Cá Entre Nós. E é claro, sempre escolhido por você, que nos segue nas redes sociais e que também semanalmente está nos enviando o seu e-mail, sugerindo as pautas a serem tratadas aqui no nosso programa. Lembrando que se você ainda não se inscreveu no canal, por favor, inscreva-se, acione o sininho para receber as nossas notificações. Aproveita que você está por aí, deixa aquele like e divulgue os nossos vídeos nas suas redes sociais e também nos seus grupos de WhatsApp. Mariana, mais uma vez, muito obrigado por sua participação. E a todos que ficaram conosco até agora, nosso muito obrigado e até a semana que vem, se Deus quiser. Solta a vinheta.